Bom dia, tudo bem? Estamos aqui de manhãzinha, um pouquinho antes do trabalho, para falar um pouquinho sobre a maneira como Cristo perdoava os pecados, né? Estava meditando agora de manhã, daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar, e eu estava meditando a respeito disso, e era muito interessante como Cristo associava a enfermidade daquelas pessoas a duas coisas, basicamente. A culpa e ao pecado. A gente já falou em alguns vídeos que realmente a culpa deriva do pecado, e uma vez que você elimina a culpa, naturalmente a enfermidade sai. Então, se não há pecado, não há culpa e não há enfermidade. Essa era a maneira que Cristo operava. Então, ele analisava a situação das pessoas de uma maneira muito simples. Sem julgamento, ele chegava para a pessoa e falava: olha, o que é que você tem hoje carregando sobre si? Eu tenho essa enfermidade aqui. Ah, você tem essa enfermidade? De que maneira você pretende curar essa enfermidade? Para o paralítico ele perguntou isso, o paralítico falou: estou aqui na beira do tanque faz 37 anos, ninguém vem aqui e me ajuda, né? Para outras pessoas foram correndo, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, foi correndo até os pés dele e tocou nas vestes dele. Muito engraçado que quando ele começou a ser conhecido pelos seus milagres, ele não ia mais até as pessoas vinham até ele, né? E na inspiração de hoje eu senti de falar um pouco a respeito desse processo de cura de Cristo, né? Desse processo crístico de eliminação da culpa, esse processo crístico de libertação. A outra maneira que Cristo tinha para perdoar os pecados é como ele fez com aquele moço que estava endemoniado. E daquela forma ele chegou e entrevistou os demônios, né? E ele perguntou quantos eles eram e deu uma ordem e conversou com aquele demônio. A gente percebe que ele não conversou com a enfermidade quando ele curou as pessoas, mas ele conversou com os demônios. Qual a diferença, né? A diferença é que nas enfermidades o pecado já estava instalado. E as doenças que ele curou eram doenças praticamente irreversíveis, né? Não havia cura para aquilo. Com relação, perceba a situação daqueles que tinham demônios. Aqueles que tinham demônios não tinham sobre si nenhuma enfermidade a não ser o demônio em si. Então, a diferença dele conversar com o demônio e depois conversar diretamente com a pessoa é que com os demônios ele conversava, é a ideia de Cristo conversando com aquilo que ainda não se fixou sobre nós. Então, a maneira de resolver essas situações, essas questões, é nós, através do Espírito de Cristo, questionarmos essas coisas que estão em vias de gerar o pecado sobre nós, que estão como aquele moço, como eles falavam a respeito daquele moço, fazendo arruaça naquele local. Essa é uma das maneiras. Agora, quando essa ideia da culpa e do pecado cristalizou, não há mais o que fazer. Não há mais formas de você intervir na situação de maneira a fazer com que tudo isso se levante dessa maneira. Então,
com os demônios era uma ideia. Então, quando a nossa mente está cercada pelas ideias negativas, que são o que nós chamamos de demônios, a nossa conversa, o nosso diálogo é para tentar impedir que eles nos gerem a culpa e impedir que eles nos submetam às enfermidades definitivas. É por isso que Cristo vem e fala com as ideias e impede que elas se assentem dentro da nossa forma de viver e se tornem enfermidades. É quando ainda uma pessoa lunática, por exemplo, não sente culpa ainda. A culpa ainda não se instalou nela. Então ela é apenas uma pessoa atormentada pelo espírito do pecado. Atormentada por tudo aquilo que a ronda, que a cerca. Então, nos nossos momentos, nos debates em que nós fazemos, nas coisas em que nós enfrentamos, nós vamos entender em que momento nós estamos. Se nós estamos no momento do pecado, ou se nós estamos no momento anterior ao pecado, que é o momento em que os demônios estão por atormentar as nossas ideias. Como está a tua vida hoje? Você precisa, não com relação aos pecados naturais, mas qual é a tua situação hoje com relação ao andamento da tua vida? Você já está prostrado? Você já se sente paralisado? Você já se sente imobilizado? Ou você se sente uma pessoa que ainda não parou, que está se movimentando, se debatendo de um lado para o outro e não consegue sair dessa situação? Se você está paralisado, se você não consegue mais enxergar, pode ser que a culpa tenha tomado você de uma maneira tal que você não consiga mais andar. E pode ser que dentro de você hoje tenha tanto a enfermidade que te paralisa, que te deixa cego, e que ainda assim haja ideias na tua cabeça. Porque está escrito lá também que quando o demônio é expulso de uma casa, quando há a expulsão de um demônio de uma casa, quando a casa é limpa e o demônio volta, ele volta com 7 ideias novas, negativas, que te separam do amor de Deus. Então entende em que momento você está hoje. E você pode ser que você tenha situações da tua vida em que você precise de uma libertação. Em outras, você precisa que os demônios em volta de você sejam calados. De uma maneira ou de outra, o importante de tudo é, se você tem essa enfermidade, se isso já te paralisou, se essa situação já te cegou, é momento de você fazer, e você tem consciência disso, é momento de você fazer como a mulher do fluxo de sangue. Correr no meio da multidão, correr no meio desse monte de barulhos, de ideias, de falatórios, e tentar calar tua mente e se embrenhar de uma maneira dedicada, forte, decisiva, objetiva, e tocar na veste do Senhor, que é ter contato com a ideia do teu eu perfeito. É ter a ideia de que no momento em que você absorver completamente a ideia de Cristo, você vai ser curado. Talvez seja difícil para você hoje pensar nisso, mas se você entender e acreditar que você é perfeito, que você é curado e que você pode entregar o teu pecado, o teu desvio, o teu erro, a tua falha, o teu fracasso para Deus, tirar de você, porque isso não é teu. O que é teu é a essência de Deus que está dentro de você, e colocar nos pés de Deus, Ele vai te libertar. E
para aquilo que ainda não se calcificou, que não te paralisou, mas que te atormenta, que vem na tua cabeça e que te faz perder o tino, ficar lunático, ficar louco, como aquele homem que destruiu uma cidade inteira. Se você está destruindo a tua terra, a tua cidade, talvez seja o momento de você entrevistar esse demônio que te cerca e colocar ele debaixo do escrutínio de Deus. Porque aquele demônio falou para Cristo: por que você está chegando agora? Ainda não é a tua hora. Porque no fluxo natural das coisas, Cristo vinha curando as pessoas. Ou seja, depois que aquele barulho tinha se assentado, ele vinha e libertava da enfermidade. Então é por isso que aquele homem tinha a ideia de que ele tinha vindo fora de tempo. Então veja o que já está cristalizado na tua vida, entrega na mão de Deus e entrega a tua própria vida na mão de Deus. E para aquilo que ainda não se cristalizou de uma maneira, na forma de uma ideia, entrevista essa ideia. Deixa o Espírito de Cristo, a ideia de Cristo que já reside na tua vida, na tua alma, deixa essa ideia entrevistar esse demônio. A conversa de Cristo dentro da tua mente, dentro da tua terra, a conversa de Cristo com os demônios, a conversa de Cristo, a ideia de Cristo, a conversa da ideia de Cristo com a bagunça da tua mente, vai expulsar esses demônios. Você vai voltar a tua mente para o tino e o espírito da loucura vai sair de dentro de você. O espírito da loucura não é só alguém que para de tomar banho, começa a bater nos outros, não. O espírito da loucura pode ser muitas vezes você não entender o momento em que você está e não ter noção clara daquilo que você precisa fazer. Das duas maneiras, veja a terra em que você está inserido. Veja o momento em que você está colocado. Queria agradecer a vocês. Foi um vídeo rápido, só para a gente colocar no IGTV aqui uma meditação. Se você acha que essa informação pode ser válida para outras pessoas, passe essa informação para as outras pessoas também. Eu tenho uma ideia, um projeto de fazer um vídeo curto, uma live curta, uma live de no máximo 10 minutos, 15 minutos, todos os dias de manhã, baseado nas meditações que a gente tem tido aí ao longo da noite. Se você concorda com isso, deixa um comentário aqui para mim, me manda um direct. Quero agradecer as mensagens que todo mundo tem mandado, tem sido um prazer fazer esse trabalho. Quero agradecer, quero pedir desculpa para todo mundo que estava ao vivo e o vídeo caiu. E surgiram também o horário, 7 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, o que for melhor para vocês, tá bom? Um ótimo dia, graça e paz, a paz de Deus.